Dando prosseguimento aqui ao nosso congresso, nós vamos agora ter um segundo trabalho da manhã, que é também um trabalho finalista para o Prêmio CONIP de Excelência. O trabalho se chama Gestão com Inteligência Geográfica dos Ativos Ferroviários, GIGFE, e estão aqui para apresentar o engenheiro Mendes Moraes e o engenheiro Elton Nogueira Uchoa, ambos que trabalham para o Exército da ANTT. Então, eu agradeço a presença, chamo aqui à frente para a apresentação e passo a palavra. Então. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, desejo agradecer ao Wagner do CONIP a oportunidade de apresentar o trabalho aqui no Congresso. Eu trabalho atualmente no Departamento de Engenharia e Construção do Exército, num projeto chamado GIGFE, que é oriundo de um termo de cooperação técnica entre o Exército Brasileiro e a Agência Nacional de Transporte Terrestre. A minha ideia, nesses minutos iniciais, explicar o que motivou esse termo de cooperação técnica entre o Exército e a ANTT. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, ela tem por obrigação legal fazer a gestão de todos os bens da antiga rede ferroviária federal, que hoje em dia estão arrendados e sob responsabilidade das empresas concessionárias do transporte ferroviário de cargas. A ANTT tomou conhecimento, em 2008, de um projeto que o Exército está desenvolvendo para controle de todos os seus bens imóveis, utilizando técnicas de dados georreferenciados. E ela viu nesse projeto, talvez, uma solução para o seu problema, para a sua gestão. E então assinou um termo de cooperação para o desenvolvimento, inicialmente, de um projeto piloto. Os senhores vão ver na tela, talvez depois, algumas fotografias do projeto piloto. Ela definiu para esse projeto piloto 2 trechos ferroviários, um no estado de São Paulo, outro no estado de Minas Gerais, definiu o tipo de bem que ela queria cadastrar, bem como as suas características. O projeto piloto foi realizado, foi efetuado, ela aprovou o projeto piloto e solicitou, além do seu prosseguimento, a inclusão de mais alguns módulos relativos à fiscalização e a investimentos, tudo referenciado a esses bens arrendados da malha ferroviária federal. O engenheiro Uchoa, que é o coordenador de toda a parte de geotecnologia do sistema, vai apresentar para vocês a parte técnica do sistema, bem como as suas funcionalidades dos bens. Aí estão as fotografias realizadas durante o projeto piloto, em que a ANTT tinha definido os trechos ferroviários e o tipo de bem que ela queria que fosse cadastrado, bem como a característica de cada bem. Todos esses bens foram cadastrados com georreferenciamento, todos eles com coordenadas geográficas. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de bens, ela é assustadora. Às vezes a pessoa não entende a necessidade de georreferenciamento, mas só vagões são mais de 100 mil vagões. Locomotivas, dezenas de milhares também locomotivas. E inclui também nos bens a linha do trem, que para eles é chamada de superestrutura. Então a linha do trem, as plataformas, as estações, tudo isso foi cadastrado, foi verificado e foi georreferenciado. Pode parecer brincadeira, mas a linha do trem foi georreferenciada e vocês vão ver por quê. Porque depois ela entra dentro da carta topográfica.
vamos entrar na parte tecnológica do projeto para a gente entender aqui como é que a gente concebeu, como é que estruturou. A primeira diferenciação de conceito que o projeto adota, que isso daí realmente é uma inovação no setor de geotecnologia, é que nós não tratamos o geoprocessamento como normalmente as soluções hoje de mercado tratam. As soluções de mercado tratam a parte de gel como um módulo separado, integrado, mas efetivamente, estruturalmente, na forma de um módulo. Então esse aí é o padrão de mercado, onde você tem uma solução que ela tem vários módulos e o módulo de gel é mais um. Nós evoluímos bastante em relação a esse conceito. Nós adotamos um conceito no desenvolvimento da aplicação, e isso interferiu desde a metodologia de mapeamento de processo até a própria metodologia de desenvolvimento do software, onde a dimensão geográfica era tratada transversalmente. Então, nós não falamos mais do conceito de módulos de geoprocessamento. Nós consideramos dentro do projeto que a informação, a dimensão geográfica, ela faz parte integrante de qualquer informação que o sistema manipule. Então, esta é a primeira inovação em relação aos conceitos. Hoje, todos os sistemas de mercado trabalham com modo de geoprocessamento. Às vezes tem um sistema específico, você instala o sistema específico como cliente no seu computador, isso daí a gente aboliu. Isso daí é o primeiro grande diferencial. Outro grande diferencial é que, além de ser toda uma plataforma 100% livre, 100% baseado nos conceitos da Web 2.0, inclusive da parte de gel, a gente trabalha em cima de padrões de interoperabilidade. Então, a solução ela é capaz de interagir com outras soluções no mundo que trabalham com esses padrões, são padrões OpenGIS. Esses padrões aqui que estão sendo mostrados nessa segunda camada, ela garante que o sistema se comunique com outros sistemas que tenham também essa padronização, que é uma espécie de uma ISO para a área de geotecnologia. Então, tivemos essa preocupação de que o sistema consiga interagir com outros sistemas. Então, não é só você desenvolver uma solução para resolver aquele problema. Hoje, você precisa desenvolver uma solução que se comunique com o mundo inteiro. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, dois princípios básicos. Software livre de ponta a ponta da solução. Ainda mais, toda a estrutura está sendo desenvolvida com base na IN04, que é a Instrução Normativa do Governo Federal, para que a solução venha a integrar, possivelmente num futuro próximo, o portal de software público do Governo Federal. Assim, o que está sendo desenvolvido volta para a sociedade em termos de conhecimento, de estruturação dessas tecnologias que ainda não tem parâmetros aqui no Brasil próximo do que a gente está fazendo. Certamente o que vocês vão ver, em qualquer evento que envolva a geotecnologia, vocês vão ver conceitos dizendo que o software é especialista, você precisa instalar o software, ele é um desktop, ele é um módulo, isso daí a gente aboliu. E eu vou mostrar para vocês na prática isso daí. Então vamos ver agora como o sistema funciona. Deixa eu mostrar um vídeo agora. Ok. Então vamos lá. Deixa eu colocar, maximizar minha tela. Ok. Então vamos ver o funcionamento do sistema na perspectiva realmente de como ele funciona. Uma característica básica, que já foi até dita pelo engenheiro Mendes, é que ele é 100% web. Então todos os recursos que antes o pessoal precisava de um software específico, alguns até dizem que só o software proprietário resolveria em termos de edição de dados geográficos, a gente adotou tecnologias em software livre, que trabalham com o conceito da Web 2.0 e que garante que você tenha todo o recurso que você necessite da área geoespacial dentro de uma solução 100% web. E a gente vai ver como isso funciona de forma prática. Então, o primeiro fato interessante que eu citei para os senhores é que ele se integra a qualquer base de dados externa, seguindo padrões abertos.
e inclusive consegue interpretar padrões proprietários também, os principais do mercado, como por exemplo Google Map, Microsoft Bing, Yahoo Map. Então ele está mostrando, por exemplo, o acesso ao servidor do MMA, que é um padrão aberto, o acesso ao servidor da NASA, que é um padrão aberto, o acesso ao servidor do Google, que é um padrão proprietário, mas é um padrão de mercado. Então, aí ele mostra a facilidade onde você troca as informações dentro da sua tela com uma grande simplicidade. Então, começa por aí. A interface básica dele, ele vai fazer uma consulta espacial, colocou um código de um vagão e automaticamente ele mostra 2 pontos aí na tela. Esses 2 pontos laranjas são os pontos onde ele identificou aquele código. Ele vai fazer uma pesquisa mais refinada e aí isola somente uma consulta. Vai dar o zoom agora. Observe que toda essa facilidade, essa agilidade está sendo feita em ambiente 100% web. Então, agora ele clicou para acessar os dados daquele vagão. A gente vai observar aí a ficha de informação e a gente observa o dado geográfico totalmente integrado ao formulário. Então não existe módulo de geoprocessamento. A dimensão geográfica faz parte de forma transversal a todo o sistema. Então ele vê o formulário com os dados georreferenciados e com todas as informações agregadas. Aí ele vai mostrar como é que funciona rapidamente a questão da listagem de dados dentro do banco. A ideia é que a consulta seja rápida, simples e que qualquer pessoa possa rapidamente acessar a informação que quer através de filtros, seja através de dados alfanuméricos, seja através da parte geográfica, como os senhores viram. Então ele colocou o primeiro número lá para filtrar, ele colocou o segundo, ele vai tornando o filtro mais específico, né? Vai detalhando, colocou edificação, não tinha nenhum, vai colocar terreno, mostrou o que é que tem de terreno, então rapidamente ele lista o que tem no banco, certo? Até aí, toda essa estrutura que os senhores estão vendo foi desenvolvida em linguagem PHP, em cima de um framework chamado Cake PHP, que é hoje um framework de desenvolvimento ágil. Então, em poucos meses, você constrói uma aplicação super complexa, certo? E hoje, totalmente integrada a parte de gel. Então, ele está mostrando dentro do próprio formulário, não só as fotos que ele agregou, mas também toda a informação geográfica no mapa. Isso de forma 100% integrada. Não existe, ele não precisa mudar de módulo para poder visualizar o dado geográfico. Então, aí ele vai mostrar como vai anexar fotos e... Bem, que isso daí já é comum dos sistemas, ele vai fazer isso também no ambiente 100% web. Então ele vai colocou alguns metadados, colocou a informação, vai mostrar como é que a informação entra dentro do formulário. Então lá no final, ele listou, foi lá para o final, e está aí a foto que foi acrescentada dentro do formulário. Então, ainda não vi nenhum sistema realmente que tivesse essa facilidade em tratar todo o sistema e os dados geoespaciais de uma forma tão integrada como essa. A gente vai agora, daqui a pouco, ele vai mostrar ferramentas mais interessantes ainda. Por exemplo, isso daqui, hoje também já é praticamente um padrão de mercado, ele anexa qualquer tipo de documento. Então, qualquer documento histórico que ele precisa anexar, ele vai lá também anexa esse documento, certo? Com a mesma facilidade, aparecendo dentro do formulário de forma 100% integrada. Agora ele vai mostrar como é que é a estrutura do vagão. Agora vem a parte interessante, né? Que é uma das partes também bem inovadoras aqui do sistema. Como é que você lida com o dado georreferenciado, né? Então as pessoas acham que precisa ser algo muito complicado, às vezes precisa de uma ferramenta específica. A gente desenvolveu interfaces aqui dentro do próprio formulário que você pode colocar o dado georreferenciado de várias formas diferentes. Então, por exemplo, aqui ele vai dar exemplo de uma forma para a gente, a localização é um ponto. Então ele tem a possibilidade de lançar as coordenadas daquele ponto que ele coletou de alguma forma, pode ter coletado no mapa, pode ter coletado em campo, e vai e lança as informações. Quando ele pede para visualizar, dentro do próprio formulário, ele já mostra um mapa interativo com onde foi que a coordenada que ele colocou caiu dentro do formulário. Isso ele não deu nem reload. Observe que isso daí foi feito utilizando tecnologia Ajax. Então ele sincronizou, na hora que deu o clique, ele mostrou o mapinha. Antes de você submeter o teu formulário, você tem condição de criticar teus dados alfanuméricos e teu dado já referenciado.
de uma forma 100% integrada. Vamos agora ver outros tipos de feições, né? A gente, dentro do banco de dados geográfico, primeiro que eu estou trabalhando aqui com o banco de dados geográfico. O que tem por trás dele? O PostgreSQL com o Postgres. Quando eu vou para, eu posso colocar ponto, linha ou polígono. Agora eu vou mostrar como é que se porta o polígono. No polígono eu tenho a opção de botar várias coordenadas, certo? Tem a opção dele coletar várias coordenadas daquele polígono para fechar um imóvel, por exemplo, alguma coisa, ele vai acrescentando. E tem a opção também de eu carregar o shapefile, que aí é um arquivo padrão de mercado. Várias empresas que trabalham com levantamento com a parte de dados georreferência trabalham com esse arquivo. Você colocou lá, mais uma vez ele abre e mostra o preview do que você colocou, do que você está querendo colocar no banco de dados para você ver se é aquilo mesmo, né? Então, aqui a mesma facilidade que você preenche os dados alfanuméricos, você preenche o dado georreferenciado. Mais uma vez, tudo dentro do formulário, ele não precisou sair de um módulo A, B ou C, não. Tudo dentro do mesmo formulário de forma integrada. Então, agora, ele vai mostrar aí, por exemplo, um cadastro de uma superestrutura de desvio de pato. Então, ele vai mostrar outra estrutura aqui, como é que ele faz. Então, aqui a mesma opção de adicionar pontos, vai colocar agora o arquivo georreferenciado, aqui o shapefile. Isso daí são dados que foram coletados em campo, são dados reais. E aí ele mostrou aí a estrutura, essa superestrutura que é o que acompanha o trilho, né? De uma forma mais leiga aqui, é o que acompanha o trilho aqui para todo mundo entender. Então tem uma linha aí. Então, mostrou-se aí como é que você lida com os dados georreferenciados de forma totalmente integrada ao formulário. Como tudo que está aqui, como todo sistema foi projetado para trabalhar com dados georreferenciados, em qualquer momento do sistema, você tem a opção de clicar um botãozinho lá, esse botãozinho que está aqui com o símbolo do Google, e ele automaticamente gera o arquivo KML, que é um padrão aberto também, que faz parte do consórcio OGC. Então você pode estar trabalhando com o seu sistema, clicar lá para ver aquelas informações no Google e rapidamente as informações vão para o Google Earth para você poder trabalhar com elas, certo? Então você pode ter uma flexibilidade com alguns cliques e ter aquela informação direta no teu ambiente no Google Earth. Como a gente não isso daqui, o interessante é que toda essa solução aqui, o Google que você usa para acessar aqui é a versão padrão do Google. A gente não desenvolveu nenhuma integração com a API, totalmente dependente. Então ele gera o padrão KML e aí o Google Earth lê o padrão KML e te mostra isso no mapa. Então a tua solução ela é 100% isenta de custo de licenciamento. Outro detalhe, é multiplataforma. Então, como todo o ambiente é homologado para rodar no Firefox, hoje o Firefox roda em vários sistemas operacionais. E outro detalhe interessante é que a estrutura, inclusive do mobile, que eu vou mostrar agora para vocês, eu tenho quanto tempo ainda? 5 minutos? Então dá tempo para mostrar o mobile. Então, toda a estrutura do mobile, ela também é desenvolvida em software livre. Então, com isso, vou mostrar agora, só um minutinho. Hoje, muita gente fala em desenvolvimento móvel e tudo mais, mas o que existe realmente no mercado dominante são soluções baseadas no SDK, que é a estrutura de desenvolvimento dentro do próprio hardware. Então você não desenvolve multiplataforma. As empresas hoje de mercado desenvolvem em cima de uma plataforma específica e o cliente acaba tendo que comprar aquela marca de hardware, senão não vai funcionar aquela aplicação que foi desenvolvida. Então a gente resolveu trabalhar de uma forma também diferente. Vamos desenvolver uma aplicação em cima de uma tecnologia que ela seria multiplataforma para que não houvesse qualquer tipo de dependência do hardware. Então, isso daí realmente é um grande diferencial em termos de como você vai lidar com... como você vai compor a tua solução de ponta a ponta usando somente software livre. Não adiantaria a gente trabalhar com a solução servidor sendo software livre,
né, toda a solução principal sendo software livre, e a gente acabar tornando proprietária a questão do mobile. Então, o mobile é desenvolvido em tecnologia Qt. O Qt hoje ele é capaz de rodar em diversas plataformas. Por exemplo, o Windows Mobile, a gente tem... Opa! A lei de Murphy é um negócio interessante. Eu acredito que a bateria acabou justamente agora na hora da apresentação. Rapaz, pois é, incrível mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu acessar o blog do projeto aqui. Eu ensaiei isso ontem, verifiquei tudo e acabou que eu vi... deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui rapidamente o blog do projeto. Então, o blog do projeto, que é www.gigfer.com.br, os senhores vão encontrar informações do que está acontecendo no projeto. Também isso daqui é outra inovação em termos de transparência do projeto. Então, aqui, os senhores vão encontrar, por exemplo, esse vídeo que eu passei, ele está bem aqui no lado direito. Observem, bem aqui, a gente tem as informações sobre a questão do mobile, como ele está sendo desenvolvido, a versão que foi lançada, certo? Depois eu conecto, eu dou carga no mobile, até mostro para os senhores. A ideia, na verdade, a solução que está sendo desenvolvida em cima do Qt, ela pode ser compilada para o Windows Mobile, que hoje em termos de aplicações corporativas, eu acho que ainda é o dominante. Ele pode ser compilado para os sistemas da Nokia, inclusive os sistemas da nova geração dos celulares da Nokia. Ele pode também ser compilado para o Android, está em versão beta já esse dispositivo. Então ele tem uma abrangência grande de mercado para que a solução não dependa de um hardware específico. Assim você pode comprar qualquer hardware que quiser, o que você acha com o melhor custo-benefício para aquela tua aplicação e trabalhar em cima dele. Essa aplicação do mobile, ela está principalmente focada em eliminar a necessidade de fichas em campo. Ela foi desenvolvida para ser uma sincronização não em tempo real, porque percebemos que nesse projeto piloto ficou claro para a gente que o trabalho de campo, o local onde o pessoal estava executando o trabalho de campo, simplesmente a internet não funcionava. Então, tentamos, trabalhando com tecnologia 3G, os mobiles os PDAs que a gente estava trabalhando utilizam tecnologia 3G, mas, como os senhores devem saber, até porque já foi dito nas palestras sobre banda larga, o projeto de banda larga, a internet aqui no Brasil é uma piada. Então, a premissa para o desenvolvimento do PDA é que ele armazene os dados, em algum momento ele faça a sincronização com o banco de dados principal. O banco de dados principal foi desenvolvido com PostGIS, que é um módulo espacial. Toda a arquitetura, todo o desenvolvimento de linguagem da aplicação web utiliza o PHP em cima desse componente do framework PHP. A aplicação mobile sendo desenvolvida em Qt com a linguagem C++. Então, com isso, a gente conseguiu uma solução de ponta a ponta, 100% software livre, 100% aderente aos padrões internacionais. Então, a gente consegue, os dados que são dados públicos da NTT, eles poderão interagir diretamente com a sociedade em termos desses padrões abertos. Toda a arquitetura da solução foi desenvolvida dessa forma. Então, o que eu queria deixar aqui, pessoas, é exatamente isso. Mais do que trabalhar com conceitos realmente diferenciados, a gente trouxe todo o potencial de antes, que eram aplicações que só se acreditavam, e ainda muita gente acredita, que só dá para desenvolver usando tecnologia desktop e tecnologia, e pior ainda, tecnologia proprietária, certo? Nós mostramos que é possível trazer tudo isso para o conceito da Web 2.0, trazer de uma forma inovadora, simplificando todo o ferramental de georreferenciamento, além disso, desenvolver realmente uma aplicação 100% software livre, de ponta a ponta aderente aos padrões do governo federal, que são padrões, na verdade, internacionais. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para os senhores. Estaremos à disposição aí para as perguntas e agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado.